7h23, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Temos aqui nos estúdios da Folha FM o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Rodrigo Ibiapina. Comandante, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o convite da Folha FM, estar aqui conosco. E os assuntos que não faltam, né? E Arnaldo vai dar o pontapé inicial aí do nosso papo, da nossa entrevista. Arnaldo. Bom dia, comandante, né? A gente estava falando aqui no bloco anterior, né? Já conversamos aqui um pouquinho nos bastidores, né? Aqui em off, sobre essa apreensão que aconteceu ontem. Vamos do factual, depois a gente faz um debate mais amplo, né? Ontem já tinha fechado a edição impressa, da volta de 11h30, meia-noite, estava no fechamento das outras páginas, mas as páginas de factual já tinham sido mandadas para a gráfica, quando chegou a notícia que a PM apreendeu cerca de 400 quilos de maconha na Baixada Campista, né? E a foto, eu vi na Folha 1 aqui, o senhor também estava ali junto com outros policiais nessa operação. Eu contasse pra gente como que foi esse trabalho de investigação, como que chegou a essa questão. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes da Folha. Ontem foi uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecente, foram mais de 400 quilos de maconha, ali em Saturnino Braga, e essa apreensão foi fruto de denúncia, né, encaminhada para P2 do batalhão. Os policiais foram checar, era uma extensão de terra bastante grande, a denúncia não especificava exatamente o local, e os policiais levaram em cerca de 5 horas fazendo a varredura no terreno para poder encontrar o local exato onde estavam armazenadas as drogas. E, comandante, você está falando de uma grande extensão. Antes de eu entrar nessa questão de extensão territorial que abrange o batalhão, falar de contingente, de necessidade de ampliação, a gente vai conversar sobre tudo isso. A gente tem mais 2 blocos, além desse, mais 2 blocos pela frente. Ontem também teve um caso que está na capa de hoje, de um policial militar que teria reagido a um assalto em Guarulhos e baleado um dos suspeitos. O senhor acompanhou esse caso? A polícia, como ele seria um policial do Rio, se o senhor puder confirmar para a gente se isso procede, como que a Polícia Militar está acompanhando essa questão? É um policial do Rio que é morador de Guarulhos, né? Houve uma tentativa de roubo, ele reagiu, segundo o policial, ele conseguiu atingir um dos criminosos, eram 2 numa motocicleta, eles conseguiram se evadir e nós fizemos buscas aí nos hospitais, mas até o momento nenhum dos 2 criminosos foi localizado. Mas estamos atentos e esperando receber algum tipo de denúncia. A população tem ajudado muito a polícia nesse sentido. Aqui em Campos o trabalho da Polícia Militar, acho que não só em Campos, né, sempre em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, principalmente agora nessas operações que acontecem durante feriado, sempre há uma questão de trabalho conjunto. Mas como o senhor destacou agora, é importante também que a população participe na ajuda da elucidação de crimes, né? Tem canais específicos para isso dentro da Polícia Militar também, comandante? Tem, nós iniciamos aí em janeiro um novo canal que foi o Facebook. Nós temos através das mensagens privadas, recebendo inúmeras denúncias, né, dinâmicas de procedimentos por parte de marginais, que são ali relatados por pessoas que conhecem os envolvidos em crimes. Também diz que denúncia, o próprio 90, que ainda é o canal que mais recebe informações, né, de delitos. E lógico, né, como você bem disse, Arnaldo, a integração é o ponto forte, né? É a tônica hoje da segurança pública, que a gente não consegue obter bons resultados se não houver uma ação integrada entre as polícias, né? E entra a Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e a Guarda Municipal, que é um ente importantíssimo nesse contexto. E nós estamos caminhando sempre para melhorar ainda mais essa relação. Agora o senhor tocou em um ponto que eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas já que o senhor falou, a gente vai aproveitar aqui para a gente estar conversando sobre isso. A participação da Guarda Municipal como agente de segurança pública
e integrada às forças militares, né? Você tem a guarda, como o próprio nome diz, é a Guarda Civil Municipal, e você tem aí a Polícia Militar, que é responsável do Estado pela segurança da população de forma geral. Muito se discute, comandante, a questão de porte de armas para a Guarda Municipal. Alguns municípios, inclusive, já autorizam isso no país, né? Não vou me recordar aqui agora, mas posso buscar quais são os municípios que já autorizaram o uso de arma por parte dos guardas. E eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. O senhor acha que é um projeto que deve avançar, deve ser uma unidade nacional, você armar, dar o porte de arma ao guarda municipal? Ou você acha que é melhor que a guarda atue em uma outra esfera, não utilizando armas de fogo? Veja bem, é uma opinião pessoal, né? Eu estou de pleno acordo que as guardas municipais sejam armadas, né? Até porque, pela legislação em vigor, existe um processo bem rigoroso, né, com uma série de requisitos a serem cumpridos para que, efetivamente, lá no final do processo, a Guarda Municipal obtenha aí o direito ao porte de arma, né, durante o serviço. Eu, inclusive, trabalhei na prefeitura, num município, aliás, que tem a Guarda Municipal armada há mais tempo no Brasil, desde 1950. Ela teve que, em 2013, passar por esse processo para poder atender às especificidades da nova legislação. Então, são agentes de segurança que terão, obviamente, o porte, estarão armadas e irão colaborar. Qual município? Volta Redonda. Efetivamente, na segurança do município, né? Infelizmente, nem todos os municípios têm fôlego, né? Talvez aí 5% de todos os municípios do Brasil vão ter condições de ter uma guarda municipal não só armada, mas antes de ser armada, de ter uma estrutura adequada para atender as demandas. A Guarda Municipal, na legislação atual, ela compete a ela apenas a vigilância de patrimônios, os próprios municipais, né, os serviços. Só que a gente sabe que em municípios como Campos, Volta Redonda, Rio de Janeiro, ela faz muito mais que isso. Tem grupamento de cães, cuida do trânsito, enfim, faz uma série de atividades não previstas, mas que colaboram direta e indiretamente na segurança pública local. Eu queria só colocar, já que o comandante falou sobre, dependendo da cidade, por exemplo, Campos, uma cidade de interior, né? É a maior cidade do interior, do interior do estado, mas é uma cidade de quase 600 mil habitantes. Se a gente considerar, então, os municípios ou as localidades ao entorno, provavelmente passa até dos 600 mil. Se nós somarmos a população da capital da Califórnia, que é Sacramento, são 400 mil habitantes, com a capital do estado de Nova York, que é Albany, que não chega a 100 mil habitantes, dá menos de 500. E são capitais. E são consideradas cidades grandes. Uma cidade de 350 mil habitantes, como Hartford, no estado de Connecticut, que é uma das cidades mais ricas, mais importantes dos Estados Unidos por causa da grande concentração de companhias de seguro, é considerada uma cidade grande. E Campos, ela tem as mazelas de uma cidade grande. Tem e às vezes não consegue enfrentar essas. Como chover, esse conceito, que é um conceito no Brasil inteiro de problema de ser grande, mas considerada cidade do interior. Ah, mas não tem isso, porque é cidade do interior. Como chover, como o senhor enfrenta isso? Eu digo, é um problema aqui, a gente está se referindo ao Brasil especificamente, é um problema até cultural, né? Se a gente comparar as cidades brasileiras com cidades de outros países, a gente vê assim, uma série de diferenças até na estruturação. A gente está falando de segurança pública, da própria segurança, né, dos agentes. São cidades, por exemplo, Nova York, né? Nova York tem um contingente policial muito grande se comparado ao estado do Rio de Janeiro, muito superior ao Rio de Janeiro, né? E olha que a cultura lá é outra, né? Apesar daqueles anos em que já chegou a ser parecido com o Rio, mas o Rodolfo Giuliani conseguiu estabelecer tolerância zero final dos anos 80. E no próprio Brasil a gente tem cidades, Joinville, em Santa Catarina, por exemplo, tem 600 mil habitantes, né? O efetivo policial não chega aí a 1/3 do que temos aqui em Campos, e os problemas são bem menores. Então, assim, as cidades têm que se adequar, na verdade. Eu acho que Campos é uma cidade que está
absorvendo bem agora, apesar do efetivo policial ter diminuído pela metade nos últimos 20 anos, né? Não só na polícia, mas enfim, no serviço público em geral, a gente tem visto aí uma defasagem, né? Por conta de problemas até financeiros, enfim. Mas eu vejo que existe aí tem que ser feito um estudo para se adequar, né? Aos problemas das cidades que estão aparecendo, estão pipocando aí, né? Principalmente em Campos, que é uma cidade grande, como você bem disse, uma cidade que tem aí hoje um município, 503 mil no último censo, né? Mas a gente juntar aqui os municípios limítrofes dá 650 mil habitantes. Então, os serviços públicos acabam convergindo para a cidade de Campos, que é o satélite, né? Desses municípios menores. E eu tenho acompanhado esse movimento. A gente vê que é um esforço grande de todo o poder público, seja na esfera federal, estadual, municipal, para a gente poder absorver essas demandas. Arnaldo. Essa questão, voltar um pouquinho aqui o assunto, né? O senhor falou sobre essa questão aí das cidades do entorno. Hoje o 8º BPM é responsável pela cidade de Campos, a cidade inteira, né? Tem que se destacar que você tem o lado de cá, o lado da área central e a região de Guarulhos, que é uma área bem complexa na questão de segurança, e a gente vai abordar isso com mais detalhe um pouquinho mais na frente. Você tem São João da Barra, São Francisco e São Fidélis, né? Essa área de 4 municípios. 4 municípios. E o efetivo da Polícia Militar, ele é o suficiente para atender essas 4 cidades, comandante? Olha só, para te posicionar, nós tivemos aqui há 20 anos atrás 1.500 homens, né? Hoje nós contamos aí com 900 homens prontos, uns 800 e pouco. Varia muito de acordo com licenças médicas, enfim. É um efetivo que está aquém do necessário, né? Eu pego esse efetivo, não vou dividir irmãmente, porque Campos há uma demanda muito maior de policiamento, mas eu vou ter que dividir esse policiamento por 4 municípios, depois pelas escalas dos policiais, e eu vou ter um número muito pequeno para ficar no dia a dia nos municípios, né? Então isso aí realmente afeta, né? Afeta um pouco a segurança, por isso que a gente entra muito o efetivo da Guarda Municipal em Campos, ele é mais do que o dobro do meu efetivo de policiais para atender Campos. Por isso que eu falei muito da Guarda Municipal de parcerias, porque a gente precisa desse apoio, até porque a população está acostumada a ligar um 90 para tudo. E, na verdade, 25% das ligações do 90 são demandas específicas da Polícia Militar. As demais são de outros órgãos, mas as pessoas se acostumaram tanto com o 90 e acaba que um serviço público não saindo a contento, cai na conta da PM, porque ela ligou e não teve o retorno. Na verdade, o que vocês têm nas mãos é um quebra-cabeça daqueles de 10 mil peças, né? É uma loucura. Como é que vai encaixar todas as peças e funcionar tudo direitinho? Pois é, e a gente tem aí uma oportunidade ímpar agora que, como tem alguns municípios já funcionando, que é integrar todos os serviços públicos, né? Nós temos aquele centro integrado de segurança pública. Isso. E a nossa ideia é levar a Polícia Militar, o atendimento 90 lá para dentro, porque a gente consegue, pelo menos nas ligações emergenciais de pronta resposta, consegue dar um retorno mais ágil e adequado à população. Por falar no centro integrado, comandante, o prefeito Rafael destacou isso, né? Essa ideia de criação desse centro integrado de segurança pública foi de uma conversa com o senhor em uma visita ao município, se eu não estou enganado, não foi isso mesmo? Sim, eu passei para ele foi bem receptivo à ideia, até porque depende de um convênio a custo zero para o município e para o Estado. É apenas a alocação, né? Na verdade, a retirada da sala de operações do batalhão e a instalação dela no centro. E, logicamente, os demais serviços do município, central de ambulância, guarda municipal, defesa civil, enfim, atuando de forma conjunta, usando o mesmo protocolo de atendimento, e isso otimiza todos os recursos disponíveis no município. Bem, comandante, tem uma questão um pouco mais delicada. O senhor assumiu recentemente o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar. E antes da gente entrar no caso de Campos específico, como 35ª cidade mais violenta do mundo, eu vou relembrar a nossa primeira conversa. E até a gente acabou se encontrando lá em São João da Barra depois da nossa conversa, né, já durante o Carnaval.
O senhor firmou uma posição, né, de que o batalhão só poderia disponibilizar de homens para atender São João da Barra, que tem o maior carnaval aqui da nossa região, até às 3 horas da manhã. Firmou essa posição, o município chegou a balançar ali, soltou umas informações de que ia manter até 5 horas com a iniciativa privada, com segurança privada nas ruas, mas depois recuou, se acertou com o senhor e o evento realmente aconteceu até às 3 horas. Quando o senhor firma essa posição de que só tem o efetivo para atender até às 3 horas, é basicamente no que a gente acabou de conversar agora, né? Essa questão de efetivo para distribuir em toda essa área. Limitação. Só para você ter uma ideia, Arnaldo, no carnaval agora de 2019, eu atendi em apenas 5 dias de carnaval 216 eventos nos 4 municípios, né? É muito evento. E eu tenho uma limitação porque o meu policial já está trabalhando na folga, né? No carnaval é uma situação sui generis, carnaval e Réveillon. Sim. Os policiais trabalham na folga. Eu já tive um aporte de recursos humanos de outros batalhões para atender. Então a gente coloca no tabuleiro lá o efetivo todo de que disponho para atender 216 eventos. Então eu tenho limitação. O policial ele tem uma carga horária que deve ser respeitada, né? E eu na matemática eu tinha ali um número X de homens para atender um número X de eventos, mas eu tinha que estabelecer o horário de serviço deles. Então, em São João da Barra foi onde eu aportei mais recursos humanos. E mesmo assim, existia uma limitação, porque os eventos começavam à tarde. Havia uma troca de turno, então eu só tinha condições de atender com segurança até às 3 horas. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma hora de dispersão, então meu policial ia embora às 4. Mas eu não posso... Não, faz até às 4, que tem a dispersão. Aí o policial vai às 4 embora, e aquela 1 hora de dispersão fico sem policiamento. Então foi por isso que a gente pontuou, inclusive na época o magistrado que decidiu autorizando aquele evento um dia antes e um dia depois, ele ficou de acordo que não se enviasse policiamento para reforço, deixando, logicamente, a segurança a cargo, e deixou bem claro isso, a cargo da prefeitura. Graças a Deus não houve problema, né, nesses dois dias extras, né, mas basicamente é isso que aconteceu. E esse ano eu já quero me reunir com os prefeitos aí em outubro, com bastante antecedência, justamente para estabelecer quais eventos a gente deve fazer. A gente sabe que tem aqueles eventos que são históricos nos municípios, mas a gente não pode ter, de novo, 216 eventos, porque acaba que eu tenho eventos com 2 policiais que não vão dar conta de nada se houver um problema. Graças a Deus não houve a maioria deles. Mas eu quero evitar justamente isso. A gente não pode contar com a sorte. A gente tem que trabalhar de forma bem profissional. O senhor falou uma coisa que eu acho muito importante, que o policial ele não pode estar cansado. O cansaço o cansaço é ruim para todo mundo, em qualquer função, mas uma função de policial, e foi feito até uma vez um filme sobre isso, chamado Insônia, que é de um policial que não consegue dormir porque ele está no Alasca no verão, e o sol não deixa ele dormir, e ele vai ficando cansado de tal forma que ele acaba cometendo um erro gravíssimo pelo cansaço. Isso é uma prova de que uma pessoa cansada, principalmente numa função policial, corre um risco muito grande de julgar a coisa errada, de não enxergar da forma que deve. O senhor concorda? Não, com certeza. Lá no Alasca o problema foi o relógio biológico dele, que mudou a razão da claridade, né? Da claridade, porque no verão escurece um pouquinho, mas assim por 1 hora. Né? Exatamente. E aqui no nosso caso, o policial ele fica à noite trabalhando, ele troca o dia pela noite em muitas ocasiões, vezes. E ele não pode errar, como você falou, Marco, não pode errar. Né? Porque ele acertando já é criticado. A carga já é violenta. A gente tem algumas profissões que a pessoa errou, volta, né? Enfim, conserta, estabelece lá uma correção. O policial não, ele só tem aquela chance, não pode errar, né? Então a gente entende que a carga horária tem que ser respeitada, ele tem que trabalhar descansado, porque é uma carga horária bastante grande e um serviço que nós sabemos estressante. Comandante, agora só para concluir nessa mesma questão de carga horária, parecia até pouco tempo que, por ser polícia militar, o policial meio que era um robô, né? Ele tinha que cumprir horário independente de condições físicas, independente de qualquer coisa. Quando os eventos estavam acontecendo, que ia até de manhã, tinha que estar lá até de manhã.
E hoje o Estado vê isso de forma diferente, pelo menos é o que parece pra gente, né? Você tem que cumprir a carga horária, você tem uma limitação. É realmente isso que está acontecendo no batalhão? Foi o exemplo até que eu usei no carnaval, né? Em épocas passadas aí, o policial ficava porque teve aquele receio, poxa, vai acontecer algum problema, eu estou aqui, mas todo mundo tem a parcela de responsabilidade na segurança. A polícia tem a dela e vai prestar dentro daquele trabalho para qual ela foi chamada ali. Agora, a gente não pode extrapolar, né? Então, por isso que eu falo muito da gente conversar antes, para os próximos eventos, para combinar com os prefeitos, secretários municipais de cultura, enfim, pontuando esse aspecto que é muito importante. O policial só pode trabalhar, ou a gente só pode cobrir o evento até determinada hora. Então diminui-se os eventos, né, o número de eventos, e aqueles que vão acontecer, a gente estabelece um horário que seja bom para todos. Bom, são 7h44, o Folha no Ar, primeira edição, vai a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes, estamos conversando com o Tenente-Coronel, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Rodrigo Ibiapina. Já voltamos dentro de instantes.